E aí, pessoas, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática e hoje a gente está para mais uma aula aqui, que é a aula de trigonometria no triângulo retângulo. A gente já teve mais algumas aulas sobre esse assunto e agora a gente vai complementar com a medição de alturas inacessíveis. Você já pode perceber pelo nome que o negócio não é brinquedo, mas você que é um guerreiro, não desiste nunca, vai ficar aqui junto comigo assistindo essa aula e vai conseguir fazer com tranquilidade, belezinha? Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está fazendo aula de todo o conteúdo de matemática. Esse canal está ficando completo com todo o conteúdo, provas de medicina, prova de Enem, de vestibulares, escolas militares, Olimpíada Brasileira de Matemática, tudo de matemática vai estar aqui. Então se inscreve, ativa o sininho para você receber todo esse conteúdo gratuitamente, beleza? Vamos para a nossa aula. Nós temos então um triângulo com medidas inacessíveis, beleza? Esse triângulo, ele é um triângulo que de verdade é como se fosse dois triângulos, um dentro do outro, tá? Olha lá para você ver. Você tem um triângulo retângulo pequeno, né? Eu vou colocar aqui o nosso marca-texto para eu poder te mostrar e você entender bem. Eu tenho um triângulo pequeno, tá? Tá de amarelo. Ele é retângulo, beleza? E nós temos depois um triângulo grande, que é o que eu estou passando de vermelho, para você observar bem. Ó, nós temos um triângulo grande, beleza? E é isso aí. Nós vamos fazer cada um separadamente, tá? E essa é a estratégia. Antes de mais nada, vamos ler o exercício. Um observador vê um prédio construído em terreno plano sobre um ângulo de 60 graus. Para tudo. Esse observador está nessa posição. Ele consegue ver o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus aqui com o chão. E dessa forma, tá vendo que a gente está falando do triângulo pequeno. E essa é a dica. A dica é: começa pelo triângulo pequeno, começa pelo triângulo de baixo. Mas para a gente poder ter uma visão geral do exercício, a gente continua. Pessoas, afastando-se do edifício, então quer dizer que esse observador que estava nessa posição inicialmente, ele afastou-se, ele chegou para trás daquela posição inicial, mais 50 metros é o que ele está dizendo no exercício. Passa a ver o edifício sob um ângulo de 45 graus. Olha o ângulo de 45 graus aqui, ó. Tá? Esse é o ângulo de visão dele agora, ó. 45 graus. Qual é a altura desse prédio? Então o que ele está te perguntando aqui, na verdade, é qual é o valor desse x que você está vendo aqui na figura, ó, tá? Qual é a altura do prédio? Vamos fazer esse cálculo. Gente, vocês assistiram em aulas anteriores, a respeito das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nitidamente aqui, ó, já dá para ver que ela está se tratando de tangente. Lembra que eu estou fazendo primeiro o triângulo pequeno. Euler, como assim? Por que você sabe que é de tangente? Simples. Lembra que tangente, a fórmula dela era cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente o que nós temos. Olha lá, se você olha para o ângulo de 60 graus, quem vai ser o cateto oposto disso? O cateto oposto é o lado que está exatamente na frente, é o lado oposto, e ele vale x, tá bom? Quem é o cateto adjacente? É esse outro aqui, ó, que está do lado do ângulo mesmo. Olha que legal, ó. É esse daqui. Mas Euler, nós vamos ficar com a incógnita x e nós vamos ficar com a incógnita y. Nós vamos ficar com duas incógnitas. Gente, esse tipo de exercício, ele é assim mesmo, tá? Ele vai ficar com duas incógnitas mesmo. Limpei a tela para ficar organizado, você entender bem o que a gente vai ficar lá agora, ó. Vamos lá então? Olha lá como é que vai ficar. Nós vamos utilizar então essa fórmula da tangente. Para fazer essa fórmula da tangente, eu vou colocar lá, ó, começando pelo triângulo de dentro, triângulo pequeno. Nós já vamos colocar o ângulo. Quanto que é o ângulo desse triângulo pequeno? 60 graus. Olha ele aqui, ó. Tá bom? Beleza. Cateto oposto, a gente acabou de falar que é x. Cateto adjacente é o y. Então, apenas fiz a substituição. Para não, vamos lá.
Galerinha, a tangente de 60, nós sabemos, lá por aquelas razões trigonométricas, pela tabela dos ângulos notáveis, que a tangente de 60 é raiz de 3. Se você não assistiu essa aula, tudo que a gente precisar de conteúdos anteriores aqui, eu vou colocar lá na descrição. Qualquer dúvida, você vai lá na outra aula, assiste, tira sua dúvida e vem para cá. Aqui reúne muitas coisas mesmo, tá bom? Então a tangente de 60 é raiz de 3. X e Y eu só repeti. Tranquilo? Então vamos fazer só uma revisão. Ó, quando você se deparar com dois triângulos, um dentro do outro desse jeito, a minha dica é o que mesmo que eu falei? A minha dica é, começa pelo triângulo de dentro. Beleza. Provavelmente isso aqui vai funcionar com tangente. Tá? É uma boa chance desse tipo de exercício começar com tangente. Mas você faz os testes, vê se é seno, cosseno e tal, mas tangente vai funcionar. Tá? Beleza. Substituímos o ângulo, que era de 60 graus. Substituímos o x, que era o cateto oposto a esse ângulo. Olha lá, ó, oposto a esse ângulo. Está aqui o x substituído. E o y, que era o cateto adjacente. A tangente de 60, pela tabela, vale raiz de 3. Então, essa parte 1, imagino que esteja bem entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo para você entender bem. Vamos para a parte número 2. Ah, não, perdão. A gente pode fazer uma melhoria. Sabe o que é? Assim, ó. Aqui a gente tem que multiplicar cruzado. Tá? Quando você multiplica cruzado, ficaria y vezes raiz de 3. Tá? Existe uma propriedade que é a propriedade comutativa. Ela diz que você pode trocar a posição desses termos na multiplicação e isso não vai alterar o resultado. E foi o que eu fiz. Gente, eu peguei esse y aqui, ó, que está aqui embaixo, e coloquei ele lá em cima. Ó. E essa raiz de 3 que estava lá em cima, eu coloquei ela para baixo. Mudou em que o meu exercício? Absolutamente nada. É só uma forma para a gente organizar melhor, tá bom? Mas aí aconteceu que apareceu uma raiz de 3 na parte de baixo. Raiz pode ficar no denominador, gente? Não pode ficar no denominador. Então o que a gente faz? Racionaliza, tá? Lá na descrição, se precisar. Racionaliza. Então pega essa raiz de 3, coloca a raiz de 3 em cima e coloca a raiz de 3 embaixo. X vezes a raiz de 3 dá x raiz de 3. E a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Tá bom? Então, beleza. Nós temos, então, o nosso valor de y. Eu falei, mas eu não quero saber o valor de y, eu quero de x. Muito bem. E é por isso que nós temos o outro triângulo para a gente poder trabalhar. Agora nós vamos fazer o triângulo de fora. Beleza? Fazendo o triângulo de fora, você vai perceber que, de novo, nós vamos usar a fórmula da tangente. Olha, você tem o triângulo de fora aqui, que eu estou passando o marca-texto de amarelo. Muito bem. Agora, de vermelho, nós vamos sinalizar quem é o nosso cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus? X. Beleza. E quem é o cateto adjacente? Se esse de cá de cima é a hipotenusa, é lógico que só sobra esse de baixo para ser o nosso cateto adjacente. Agora a pergunta é, qual é a medida desse cateto adjacente aqui? Tem gente por aí, não duvide, tá? Que escreve assim, ó, 50 vezes y. Tá? Muita maconha isso daí. Gente, é 50 mais y, tá? Você tem uma medida mais uma outra medida, 50 mais y. E é isso que eu vou colocar lá, ó. Olha lá, o meu ângulo de 45 graus, coloquei. O cateto oposto é x, também coloquei. Cateto adjacente, 50 mais y. Olha lá, ó, tá lá. Certinho? Tranquilo? Então, beleza, ó. Cateto oposto é x, cateto adjacente, 50 mais y. Certíssimo. Gente, o que acontece? A tangente de 45, lá pela nossa aula dos ângulos notáveis, a gente sabe que vale 1. Tangente de 45 vale 1. Essa outra parte, o segundo termo, eu só repeti. Mais uma vez, nós vamos multiplicar cruzado. 50 mais y vezes 1.
dá exatamente 50 mais y. Beleza? Lembra que tem um aqui de baixo também. E o 1 vezes x, quando a gente multiplicou cruzado, ó, vai dar exatamente o nosso x. Tranquilo? Então tá. X é 50 mais y. Ah, Euler, então quer dizer que agora eu tenho duas equações. O que a gente pode fazer agora é juntar essas duas para a gente poder achar o nosso valor de x, que é o valor que a gente realmente procura. É verdade, é exatamente isso. Então vamos lá? Segundo passo concluído. Terceiro e último passo. Conclusão. Olha lá. Gente, nós encontramos agora, acabamos de encontrar que x é 50 mais y. Só que lá no começo a gente tinha visto que o y, ó, lembre-se que da parte 1 temos que o y é x raiz de 3 sobre 3. Então vou juntar essas duas equações aí agora. Vamos lá? Eu vou substituir esse y aqui, ó, eu vou substituir esse y naquele lá. Então ficará assim. X igual a 50, a gente só copiou, tá? O y é x raiz de 3 sobre 3. Beleza. Cara, mas esse cara aqui tem x, ó. Esse cara aqui tem x, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar ele para o lado de lá, para o primeiro membro, para ficar todos os x do lado de cá, certo? Então vamos nessa. Vai ficar assim então, ó. Passamos ele, estava positivo, veio para cá, negativo. Certinho? Beleza. Uma vez feito isso, a gente tem todos os x aqui no primeiro membro. Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo a gente já sabe que é 3, tá? Quando você tirar esse mínimo múltiplo comum, a gente vai chegar nessa situação, ó. Como o mínimo é 3, 3 dividido por 1, que está aqui embaixo, vai dar 3. E 3 vezes x dá 3x. Olha lá, ó, tá certíssimo. Tranquilo? E esse daqui, 3 dividido por 3 é 1. E 1 vezes essa parte de cima, dá essa parte de cima mesmo. Então, o nosso mínimo múltiplo comum está correto. Tranquilo. Gente, uma coisa bem legal agora, ó. Deixa eu limpar a tela para a gente não ter confusão. Uma coisa bem legal agora. Olha, esse 3 que está aqui na parte de baixo, ele é um mínimo múltiplo comum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele para o outro lado. Como inicialmente ele estava dividindo, quando eu passar ele para o outro lado, ele vai multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 50. E 3 vezes 50 dá quanto? 150. Então, a gente já resolveu tirando esse denominador daí. Agora, o que acontece? Eu vou aproveitar a mesma situação e eu vou colocar o x em evidência. Eu tenho x nesse primeiro termo, eu tenho x nesse segundo termo, eu coloquei ele em evidência, tá bom? Olha, 3x, eu preciso do 3. Ó, o x eu já tenho aqui do lado de fora, só faltava o 3. Né? Não é à toa que x vezes 3 vai dar o mesmo 3x que a gente está falando. Tranquilo? Ao mesmo tempo que, nesse caso aqui, ó, eu tenho x raiz de 3. O x nós colocamos do lado de fora e o raiz de 3 nós colocamos do lado de dentro. Certo? Muito bom. Então, o x ficou separado do lado de fora, era isso que a gente queria, a gente colocou o x em evidência, tá bom? Belezinha. Agora, gente, o que acontece? Nós não podemos manter esse x acompanhado, então nós vamos pegar 3 menos raiz de 3, que está multiplicando com x. Nós vamos passar para o lado de lá, só que dividindo. E olha que jeito que esse negócio vai ficar. Vai ficar 150, que já estava do lado de lá, dividido por 3 menos raiz de 3. Olha só para você ver que agora eu já tenho o meu x isolado. Estou praticamente na resposta, mas ainda não é. Por quê? Porque apareceu uma bendita de uma raiz na parte do denominador e a gente sabe muito bem que isso não pode acontecer. Então vamos fazer o quê? Mais uma vez, racionalizar. Lembra que quando a gente racionaliza algo desse tipo, que tem dois termos assim, ó, o 3 e o menos raiz de 3, nós temos que racionalizar pelo conjugado. Qualquer coisa, vai lá na aula de racionalização que está lá na descrição, para você lembrar de tudo. Então, ó, era menos. Agora a gente colocou mais. Tá? Isso se chama multiplicar pelo conjugado.
tá bom? É isso mesmo. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta aqui agora, gente? Nós vamos fazer o chuveirinho, nós vamos fazer a distributiva. Quanto que é 50 vezes 3? Vai dar 450. Do lado de lá, 150 vezes a raiz de 3. Dá 150 raiz de 3. Ok? Fazendo a parte de baixo, muito cuidado com a parte de baixo, presta atenção. 3 vezes 3, porque a parte de baixo ela é o produto da soma pela diferença. Quando isso acontece na matemática, basta a gente fazer o primeiro com o primeiro, 3 vezes 3, que dá 9, guarda esse 9 na sua cabeça aí, e fazer o segundo com o segundo. Quanto que vai dar? Menos raiz de 3 com mais raiz de 3. Vai dar menos raiz de 9, só que a raiz de 9 é 3. Então, pera, tinha ficado 9, e agora menos 3. 9 menos 3 dá quanto, gente? Dá 6. A gente fez aqui rapidão. Você que já tem prática, você que já está estudando para o vestibular há um tempo, você que já está bem encaminhado aí, já sabe fazer. A gente faz isso aqui com facilidade. Se você não sabe, eu repito, não fica perdido. Vai lá na descrição, lá tem a aula de racionalização, onde eu te explico devagarzinho, passo a passo. Então não tem como você errar. Assiste lá, depois você volta aqui e continua fazendo o seu estudo, que você vai sair muito bem nas suas provas, tá bom? Então, fazendo um limpo aqui, nós encontramos então 450 mais 150 raiz de 3 dividido por 6. Não se assuste, exercícios que são desses cálculos de medidas inacessíveis, geralmente vai dar uma resposta feia desse jeito. E veja que isso é interessante para cair no vestibular. No vestibular cai com umas alternativas feias desse jeito, né? Para a gente terminar nossa questão de uma vez por todas, basta a gente fazer o que agora? Simplificar. Se a gente pegar 450 e dividir por 6, você vai encontrar como resultado 75. Se a gente pega 150 e divide por esse mesmo 6, a gente vai encontrar como resposta 25, que acompanha essa raiz de 3. Centímetros, que era a nossa unidade de medida, e pronto, nós acabamos. Significa que a altura daquele prédio ela era dada por x 75 mais 25 raiz de 3. A gente finalizou e a gente fez uma conta de uma medida inacessível. Uma observação para fechar. Por que esse assunto se chama medidas inacessíveis? Porque ninguém ia subir lá no prédio e esticar uma trena ou uma régua, uma fita qualquer para poder medir. Era uma medida inacessível, tá? Ninguém vai ficar saindo medindo lá de 75 mais 25 a raiz de 3 para poder medir. Tá? Abra só, mas aqui está em centímetros. Não, é porque aqui é só uma unidade qualquer. Na verdade lá estava escrito em metros, tá? Era 50 metros, então isso aqui tem que ser em metros, tá? Tira esses centímetros aqui, é metros. 75 mais 25 raiz de 3 metros. Veja que é alto pra caramba, mais de 75 metros de altura, né? Então é uma medida inacessível, ninguém vai subir lá para poder medir isso. É por isso que se chama assim, tá bom? Realmente o exercício ele é mais complexo, envolve muita coisa da matemática, tá? E preciso você fazer uma revisão de alguns detalhes aí, caso você queira fazer algo bem consistente. Mas é isso aí, gente. Aqui a gente está para fazer de tudo. Os exercícios fáceis, os médios e os difíceis. Então, conta com a gente. Compartilha esse vídeo lá no grupo da sua escola, tá? Você que está estudando para a sua prova do colégio aí, ó, ensina para os seus colegas, faz um comentário, tira alguma dúvida com a gente. Então aí, deixa seu like também, beleza? Valeu demais, tamo junto, bons estudos!